Agradeço a presença de todos, os alunos, os futuros engenheiros eletricistas, os familiares, e vamos dar início às apresentações dos TCCs, passando a palavra então ao primeiro grupo. Senhoras e senhores, boa noite. Nós, os graduandos do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Vale do Rio Doce, saudamos aos professores que compõem a banca examinadora, aos demais professores e todos aqui presentes. Essa noite vamos apresentar nosso trabalho de conclusão de curso, tendo como tema o estudo e implementação de técnica para controle de velocidade em sistema de bombeamento utilizando inversores de frequência. Nosso grupo é composto pelos seguintes integrantes: Bernardino Pereira Simões, eu, Cássio Soares Pereira Reis, Igor Teixeira de Freitas, o Wallace Felisberto dos Santos e o Wesley da Silva Oliveira. Tivemos como orientador o professor Wender da Silva Oliveira. Descrição: nosso trabalho consiste na melhoria do sistema de bombeamento na estrutura de distribuição de água do Governador Valadares. Trata-se da estação elevatória tipo Buster, que está situada na rua Juiz de Fora, número 52, no bairro Santa Helena, que é responsável pelo abastecimento de parte do bairro Santa Helena e Santa Efigênia. Nosso foco no projeto foi voltado para a segurança da operação, modernização dos equipamentos, almejando o aumento da eficiência energética. Como podemos observar, esse é o painel elétrico antigo, antes das melhorias implementadas. O mesmo é composto por uma partida estrela-triângulo, proteção contra sobrecorrente, proteção contra falta d'água e falta de fase. Já nessa imagem, podemos observar o conjunto motobomba multistável de 15 cavalos antes das melhorias implementadas. Serviço autônomo de água e esgoto do Governador Valadares. Remonta a década de 40 aos primórdios do abastecimento de água em Governador Valadares, a qual foi feita uma pequena captação e distribuição, ainda não tratada e suficiente para atender todos os moradores. Com o aumento da demanda, foi feito estudo e ampliação, e de forma pioneira, em 1952, foi fundado o primeiro Serviço Autônomo de Água e Esgoto do país, o SAE. Desde então, atendendo a cidade, hoje com uma produção de 1.172 litros de água potável por segundo, atendendo a 78.845 ligações, isso é, hidrômetros. Motivação. A ideia do projeto surgiu após a conversa com o setor de manutenção do SAE, a qual foi demonstrado algumas falhas no sistema. Essas que, em momentos de menor consumo, motivação. A ideia surgiu após a apresentação de falhas por parte do setor de manutenção do SAE, a qual, em horários de menor consumo, aumentava a pressão da água nos dutos, causando assim o rompimento e o desabastecimento. Buster. A elevatória de Buster é utilizada para pressurizar a água para que ela atenda locais antes não abastecidos pela distribuição por gravidade. Como podemos notar na figura, a casa número 3 não seria abastecida, pois nosso reservatório se encontra a 50 metros de altura, sendo assim 50 psi de pressão. No caminho, os dutos apresentam uma perda de 30 psi, e o reservatório da residência número 3 se encontra a 28 metros, então são necessários 28 psi. O somatório da altura do reservatório com a perda dos dutos representa 58 psi. Sendo assim, é necessária a utilização do sistema Buster para que a residência seja abastecida. Boa noite. Neste gráfico apresentamos um comparativo entre sistemas de torque variável, como no nosso caso motobombas, em que a curva verde representa o perfil de consumo de energia elétrica utilizando o versor de frequência, e a curva vermelha representa a aplicação convencional com controle de vazão por válvula estranguladora. Fixando o percentual de consumo de energia em 50%, podemos analisar que a aplicação utilizando o versor de frequência nessa linha verde apresentaria uma vazão de 80%, enquanto que para a linha vermelha
essa mesma vazão, considerando 50% de consumo de energia elétrica, seria de apenas 20%. Ou seja, para uma redução de apenas 20% na vazão, temos a potencialidade de 50% do consumo de energia utilizando inversores de frequência. Potencial de economia de energia no Brasil. Considerando que 17% de toda a energia consumida no Brasil é drenada por aplicações de bombas e ventiladores, o que, segundo a EPE, Empresa de Pesquisa Energética vinculada ao Ministério de Minas e Energia, o consumo brasileiro no ano de 2010 foi da ordem de 464,8 TWh. Ou seja, 79,1 TWh não foi utilizado por aplicações de bombas e ventiladores. Para você ter ideia, Itaipu produziu em 2010 85,97 TWh. Esse valor de 79,01 TWh seria o suficiente para atender a demanda elétrica por energia elétrica de Portugal por 1 ano e 8 meses, a demanda de energia elétrica do Paraná por 1 ano por 3 anos e 7 meses, ou até mesmo os 3 estados da região sul durante 1 ano e 2 meses, conjugado com o torque. Exemplificando de forma simples o torque, vamos fazer a analogia de se apertar um parafuso com a chave. A força que você exerce na chave em relação ao ponto onde está o parafuso é chamada de torque. Analogamente a uma máquina elétrica, o torque é a força gerada pelo campo magnético no eixo fazendo o girado. Tipos de carga, torque constante. Em relação às cargas selecionadas, o torque conjugado é proporcional à corrente elétrica drenada pelas mesmas. Ou seja, a corrente se relaciona diretamente com a intensidade do torque. Para tanto, existem basicamente 2 tipos de cargas a serem consideradas. O torque variável caracteriza-se por um perfil em que o torque independe da velocidade. Ou seja, variando a velocidade, não há alteração na variação de torque. Nesse caso, o eixo X representa a variação de velocidade e o eixo Y a variação de torque. E como exemplificando, como eu já disse, o torque é igual à constante que ele utiliza, então não há variação de torque. Entretanto, sobrecargas de torque podem ocorrer a qualquer momento, independente da velocidade. Como exemplos, podemos citar transportadores e pontes rolantes. Seguindo agora para o torque variável, podemos observar que a variação de torque se dá numa taxa conhecida, em que o eixo X representa a variação de velocidade e o eixo Y a variação de torque. Sendo assim, essa variação se dá na forma quadrática. Como exemplo, podemos citar bombas centrífugas e ventiladores. Mas qual a necessidade de se demonstrar os 2 tipos de torque? Pois, para cargas com torque variável, temos a potencialidade de redução do consumo de energia elétrica utilizando o inversor de frequência. Boa noite. Dando continuidade à apresentação, vou falar de uma forma sucinta os principais equipamentos que foram utilizados no projeto. Começando pelas bombas centrífugas. A bomba centrífuga é um elemento essencial do sistema de bombeamento. Ele funciona baseado no princípio da força centrífuga, onde o líquido entra pelo bocal de sucção e é encaminhado a um ou mais rotores, que é esta peça em vermelho que aparece ao centro. Os rotores cedem energia ao fluido e transformam energia cinética em energia potencial de pressão. Mas por que ele é baseado na força centrífuga? Porque o líquido entra pelo centro e a velocidade do rotor faz ele ser expelido pelas laterais. Com isso, o líquido é expelido pelo bocal de descarga e injetado na rede. Motor de indução trifásico é o elemento responsável pelo acionamento da carga, ou seja, nessa aplicação em particular é ele que aciona a bomba centrífuga. E desta forma ele transforma energia
Ele é composto basicamente de duas partes, sendo elas o estator e o rotor. O estator, esta parte que aparece aqui, ela é a parte fixa do motor, está fixada na carcaça dele. E é nele que é fixado os enrolamentos, no caso do motor trifásico, 3 enrolamentos defasados em 120 graus. Esses enrolamentos são ligados à rede elétrica e é nele que é criado o fluxo magnético. O rotor é essa peça que aparece ao centro. Ele é a parte móvel do motor. Com isso, ele não está ligado diretamente